Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. E ele lhe disse: venha repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Jesus lhe disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Ó Senhor. Senhor Jesus. Aleluia. Isso é o Deus poderoso. Amém. Nosso Deus que multiplica, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui no versículo 30, os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhes relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Isso aqui é a continuação dos versículos 7 desse mesmo capítulo, do 7 ao 12, onde Jesus passou a enviar os discípulos, né? Ele enviou os discípulos para pregar o Evangelho, com autoridade sobre os espíritos imundos, para que pudessem curar as enfermidades das pessoas. Eles não levariam nem cajado, nem pão, nem sacola e nem dinheiro. E ficaria ali na cidade, nas casas das pessoas, pregando o Evangelho, né? Sim. Curando enfermos, ungindo com óleo, como diz o versículo 12. E aqui no versículo 30, os apóstolos voltaram à presença de Jesus. Aqui usou o termo apóstolo justamente para, no grego, né, enviado, né, que significa enviado. Então, uma vez que os discípulos foram enviados, eles estavam ali exercendo a função de apóstolo. E eles voltaram à presença de Jesus e relatou tudo o que tinha ensinado. E Jesus ali chamou eles, né? Vocês realmente cumpriram essa missão, então venham descansar um pouco. Então Jesus disse assim no versículo 31, venham repousar um pouco à parte, em um lugar deserto. Então a vida de Jesus era realmente movimentada, né? Ele não tinha sossego, ele não tinha descanso, como ele mesmo falou, não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Mas Jesus aqui chamou os discípulos, né? Perceberam o trabalhar dos discípulos, anunciando o Evangelho, e chamou eles a parte da multidão para um lugar deserto, para que ali eles pudessem descansar, repousar um pouco. Senhor Jesus, isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então, versículo 32, foram de barco para um lugar deserto à parte. Então Jesus pegou o barco, nem toda a multidão tinha barco, ele pegou um barco e saíram com os discípulos, atravessou ali, foi para o outro lado. 33. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, irmão, vocês veem aqui realmente o povo, né? Correndo ali atrás de Jesus. É claro que, de acordo com João capítulo 6, poderia ter algum interesse próprio, né? Alguns iam para serem curados, outros iam para que pudessem realmente ser alimentados pelo Senhor.
E também, com certeza, tinham pessoas que eram encantadas pelo ensinamento do Senhor Jesus, né? Então, aqui os discípulos, eles estavam, a multidão, eles não queriam largar a presença do Senhor Jesus, porque a presença de Jesus trazia benefícios para eles, né? Sejam benefícios físicos, como a cura de uma enfermidade, porque Jesus realmente os curava, né? Sejam benefícios materiais, no sentido de suprir a questão da fome, da necessidade deles, e principalmente, né, o Senhor Jesus estava interessado em beneficiá-los espiritualmente. Amém. É por isso que Jesus diz aqui, né, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, desde lá de Mateus capítulo 5, que Jesus começou a pregar no sermão da montanha ali, as bem-aventuranças, toda aquela constituição, Jesus sempre reunia pessoas. Ele realmente atraía Amém. Grandes multidões, né? Como nós estudamos, ele é atraente, ele nos Amém. Atrai, ele atraía grandes multidões. E aqui, Jesus, como nós vimos, ele entrou num barco e vamos lá para outra parte, no lugar deserto, descansar um pouquinho, repousar. Mas, quando as multidões viram ele saindo em um barco, né? Olha ele ali, reconheceram, é Jesus. Então, eles fizeram um percurso a pé, né? Certamente um arrodeio para chegar no lugar. Muito obrigado. Deram um arrodeio para chegar no lugar. E quando Jesus desembarcou, né? Para Jesus talvez não fosse surpresa que ele é onisciente, ele sabia de todas as coisas, né? Mas para os discípulos que talvez pudessem achar, vamos descansar um pouco, passamos alguns dias na pregação, mas quando eles desembarcaram, quando Jesus desembarcou com os discípulos, viram uma grande multidão. Qual foi o sentimento de Jesus nesse momento? Poxa, queria tanto descansar um pouquinho, esse pessoal não me dá sossego? Não foi. Qual foi a ação dele? Diz assim, olha, 34, né? Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então, o Senhor Jesus, ele não olhava, né, para a sua, como é que eu posso dizer, para a sua fome, para o seu descanso, que é legítimo, o homem também tem que descansar, né? Mas o Senhor foi 100% para fazer a vontade de Deus, né? Realmente, ele ofereceu toda a sua vida, como nós cantamos, tudo que temos e somos, vamos derramar. E o Senhor Jesus realmente fez isso, né? Então, quando ele ia com os discípulos, vamos levar aqui os discípulos para descansar. O descansar não era simplesmente por ele, né? Mas era para os discípulos que tinham passado aqueles dias, eles não tinham tal preparo. Mas ali, quando ele desembarcou e viu aquela grande multidão, ansiando ali, esperando, né? O Senhor Jesus, ele se compadeceu como ovelha, como pastor, né? Olhando aquelas ovelhas que não tinham nenhum pastor, alguém para cuidar. Aquelas ovelhas, aquelas multidões, elas certamente ali eram constituídas de judeus, né? Pessoas que tinham na sua frente o fariseu, os escribas, mas que não tinham os ensinamentos de Jesus, que não falavam como Jesus. Como nós já até desfrutamos Mateus 23, né? Eles falavam as coisas, mas não faziam. E aí Jesus diz, olha, vocês façam o que eles mandam, né? Mas não imite eles. Por quê? Porque eles falam uma coisa, mas na prática vivem outras coisas. Então, as multidões, eu creio que muitos ali, se tivesse algum raciocínio, né, eles viriam essa lacuna entre o falar e o viver dos fariseus. Mas com Jesus era diferente. Jesus falava e ao mesmo tempo vivia. E além disso, tudo que ele falava era demonstrado com sinais, como curas, né, como a expulsão de demônios e como os milagres que ele fazia. Então muitas pessoas creram realmente no Senhor Jesus. Amém. E Jesus, quando viu ali, ele se compadeceu, disse, poxa, essas ovelhas, né, são como ovelhas aí desgarradas, ovelhas aí, né, como quem não tem pastor para cuidar delas. E por conta disso o Senhor Jesus sempre curava, sempre se compadecia e anunciava o evangelho aos pobres, né? Foi isso que ele disse, mandou falar a João Batista, quando João Batista estava ali preso, e acho que ele queria que o Jesus viesse e libertasse ele, né? Fisicamente, alguma coisa do tipo, eu estou aqui preso, e mande perguntar-se a ele, eu tenho que esperar outro, né? E Jesus mostrou esses sinais, né? Ele duvidou, mas Jesus disse, olha, os sinais, né, confirmam que sou eu, porque
os coxos saem andando, os aleijados saem andando, os cegos eles recuperam a visão, aos pobres é anunciado o evangelho, os surdos conseguem ouvir, né? Então os mortos são ressuscitados. Quem pode fazer isso se não for da parte de Deus, como diz Nicodemos, né? Então realmente o Senhor Jesus tinha muitos milagres, tinha muitos feitos, e ele se compadecia daquelas pessoas. E nós vemos que hoje ele continua sendo o nosso bom pastor, o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, né? Em João capítulo 10 ele traz o pastor e o ladrão, o mercenário, né? Então o mercenário, ele, se vier algum lobo para pegar as ovelhas, né? Ele sai correndo, ele tem medo, ele não... Ou ajuda o lobo a pegar a ovelha, porque ele não está interessado na vida da ovelha, né? Ele não está interessado na vida da ovelha. Mas o pastor, como Davi, quando as ovelhas estavam sendo pegas pelo urso e pelo leão, né? Davi matou o urso e o leão. Então você vê ali que ele fez essa figura de um bom pastor. E o Senhor Jesus é o nosso bom pastor, que dá vida, que deu a vida pelas ovelhas, né? Essas ovelhas, como quem não tem pastor, o Senhor se tornou o nosso pastor. Né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então hoje, quando nós lemos em Hebreus capítulo 2, 17 a 18, em Hebreus 4, 15 a 16, mostra que Jesus teve que se tornar semelhante aos seus irmãos, sofresse, né? Todas essas coisas aqui humanas, e nisso que ele foi tentado, hoje ele é fiel, um sumo sacerdote fiel para nos socorrer pelas coisas que ele mesmo já passou, né? Jesus não passou por tudo minuciosamente, né? Todos os tipos de doença, todos os tipos de enfermidade, mas muitas consequências, né, do que a doença favorece, por exemplo, o Senhor Jesus passou, né? A aflição, a angústia, tudo isso que ela provoca dentro do ser humano, o Senhor Jesus passou. A humilhação, as questões morais, questões emocionais, as questões físicas, né? O Senhor Jesus realmente experimentou fome como Filho de Deus, né? Então, por isso hoje ele é o nosso sumo sacerdote, capaz de se compadecer das nossas fraquezas. E ele também é o pastor e bispo da nossa alma. Vamos ver 1 Pedro 2. Aí deixa marcado Marcos capítulo 6. Primeira Pedro 2, 23 a 25. 1 Pedro 2, 23 ao 25. Quem pegou pode ler. Pois ele, quando trajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Amém. 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados. Amém. 25. Porque estavas desgarrados como ovelha, agora porém vos converteste ao pastor e bispo das vossas almas. Amém. Nós Então, estávamos desgarrados, né? Aí não lembra essa passagem, quando Jesus olhou, viu aquele povo, eram como ovelhas que não têm pastor, né? Desgarradas. Mas assim também estão muitas pessoas, né? Sem o devido cuidado de Deus. Deus dá atenção, né? Aos seus filhos, né? As pessoas que têm a sua vida. Então, muitas pessoas, por se afastarem da sombra do Onipotente, estão à deriva, estão, né, sujeitas ao ataque do inimigo. E a própria Bíblia diz que o inimigo, acho que é em 1 Pedro mesmo, diz que ele anda ao nosso derredor, né, procurando alguém para devorar. Então, realmente, nós temos que ter muito cuidado. O capítulo 5, o versículo 8 diz assim, capítulo 5, versículo 8, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, como leão que ruge, procurando alguma ovelha para devorar. Por isso que até mesmo hoje, nós já, como ovelhas do Senhor, temos que estar arrebanhados, né? Juntos, nas comunhões, participando, orando, para que não sejamos presa fácil para o inimigo trabalhar na mente, lançar
as fortalezas, as sofismas e fazer com que deixemos de reunir, deixemos de congregar, porque é isso que ele faz, né? Ou até mesmo reunindo, ele possa fazer algo e tire o nosso desfrute, né? Do Senhor Jesus, da presença do Senhor. Então, irmãos, o Senhor Jesus é o nosso pastor e é o bispo da nossa alma, né? A alma da nossa vida. Nós sabemos que muitos problemas, como nós desfrutamos quinta-feira, no alimento diário, né? Eles acontecem porque o homem não está debaixo do governo celestial de Deus. Ele não é conduzido por Deus, ele não obedece a Deus, não está na presença de Deus, então está afastado o leão, né? O inimigo que ruge como leão consegue realmente tragar, né? Alguma parte do seu desfrute, né? Da sua comunhão com Deus. Então que o Senhor tenha misericórdia, né? Das pessoas que não se converteram e de nós que já nos convertemos e precisamos estar juntos, né? Reunindo. Amém. Não devemos deixar de reunir, de congregar, como é costume, né? De algumas pessoas, como diz a própria Bíblia, mas devemos aproveitar que o tempo de Jesus se aproxima e nos aconselharmos, termos comunhão uns com os outros. Amém. Então vamos voltar para Marcos capítulo 6, o versículo 35. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Senhor Jesus. Então, eles estavam em um lugar deserto, não tinha venda, né? Ali não tinha nenhuma venda, nenhum comércio. E os discípulos ali começaram a falar com o Senhor: Senhor, estamos no deserto aqui, no lugar deserto, já está escurecendo, já está ficando tarde. E acho que ali alguém já estava começando a sentir um pouquinho de fome, né? Então, Senhor, nós não temos comida para todos. Manda esse pessoal embora, né? Dispense eles e aí no caminho eles vão achando algum lugar para comer. Essa era a preocupação. Era um raciocínio até, ao nosso ver, se nós não conhecermos a passagem toda, né? Poderia ser, naquele momento ali para eles seria algo lógico, né? Não tem comida. Mas nós sabemos que quando Jesus está presente, né? Não precisa certamente se prender à lógica, ao raciocínio humano, porque o Senhor Jesus é um Deus do impossível, né? Então ele consegue fazer milagres. E os discípulos, embora já tivessem experiência de que Jesus estava ali, eles ainda não criam completamente, né, no poder que estava sobre o Senhor Jesus, né? Então, em 37, Jesus começa a provar eles. Jesus, porém, lhe disse: dei vocês mesmo de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhe disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Aí, salvo engano, no Evangelho de João, né? Não sei se foi André ou foi Filipe, que ele diz: mas o que dá, né? 5 pães e 2 peixes para alguém. O que é que dá? Uma multidão de 5.000 homens, sem contar, não é só com esses peixinhos, 5.000 homens, sem contar as mulheres dos homens que estavam presentes e os filhos, né? Que às vezes não andava sozinha. Bora, mulher, vamos ver Jesus, vamos meus filhos. Então eram muitas pessoas. Se for aí uma família, poderia ter aí, por exemplo, umas 10.000 pessoas ou mais, né? No total. Então realmente eram muitas pessoas. E 5 pães e 2 peixinhos para esse tanto de pessoas. Logicamente não teria como, né? Se você repartisse 5 pães e 2 peixinhos, seria só uma migalhinha para cada. Mas aqui é o que está a questão, né? Entregar tudo o que temos ao Senhor. Amém. Porque o Senhor, ele pode multiplicar. Sim. Então ali eles não estavam encontrando, no Evangelho de João diz que eles encontraram ali com um rapaz 5 pães e 2 peixes. Esse rapaz, ele andava preparado. E nós percebemos aqui que ele não foi egoísta também, né? Está assim, subentendido na história. Porque ele poderia, se ele duvidasse, ele disse: rapaz, vou dar meus 5 pães e meus 2 peixinhos, só trouxe eu de comer, vocês não trazem de vocês, agora eu vou dar os meus pães e os meus peixes, vou ficar com fome, vai que Jesus não consiga multiplicar. Aí vai dar uma migalhinha para cada, ninguém vai encher a barriga e eu vou ficar com fome, sendo que foi eu que trouxe os pães e os peixes. Mas ele não
A Bíblia não relata, mas provavelmente ele não teve essa atitude, né? Esse rapaz, ele ofereceu, ele deu cinco pães e os 2 peixes. Então, os discípulos foram ali, ordenados pelo Senhor Jesus, pediu para que todos se assentassem ali sobre a relva verde. Então, se assentar já é também outra atitude de confiança, né? 5.000 pessoas, rapaz, Jesus está mandando nós nos assentarmos, ele disse que vai multiplicar 5 pães e 2 peixes. Como isso é possível? Mas eles se assentaram e esperaram. Então, isso realmente é a confiança em Deus, né? Amém. Muitas vezes nós precisamos também nos assentarmos, né? E esperar a multiplicação, o milagre do Senhor Jesus para nos suprir. Amém. Senhor Jesus. Então, foi isso que aconteceu. Versículo 40. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu. Então, nessa erguida dos olhos para o céu, né? Certamente ali um contato com Deus, uma oração com o Pai, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então aqui está o poder de Deus. Amém. 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 homens, né? Então, irmãos, isso aqui nos mostra que nós precisamos confiar em nosso Deus. Aquilo que nós temos, que nós achamos pouco, ou que não temos capacidade, o Senhor tem o poder de transformar isso, né? Então, vamos trazer para uma aplicação no nosso dia a dia, né? Mas eu não tenho capacidade de orar. Mas se ofereça ao Senhor. Verdade. Comece falando 3 palavrinhas, né? E o Senhor tem capacidade de potencializar isso, de falar, porque é a prática que vai nos conduzir. Verdade. E muitas outras coisas, por exemplo, a oferta, né? A oferta, o princípio da oferta também é você entregar e o Senhor multiplicar. Amém. Tem um versículo em 2 Coríntios 9, 2 Coríntios 9, o versículo 6 diz assim, veja esse princípio. 2 Coríntios 9, 6 diz, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Então, está vendo o princípio? Para que você possa receber algo, né? Primeiramente, você precisa dar. Se você não dá, fica difícil você receber. E isso é até na questão humana. Na questão humana a gente percebe isso. Não tem uma mão lavar a outra, né? Às vezes, por exemplo, você fez uma comida, alguma coisa assim, e você vai lá e dá ao seu vizinho. Fulano, toma aqui uma canjica, um bolo, alguma coisa. Primeiro ela deu, né? E às vezes a pessoa que recebeu se sente tão agradecida que quando ela também fizer algo ou tiver algo, ela diz, agora eu vou retribuir. Ela me deu, eu também vou dar. Então, se ela não tivesse recebido, ela não daria, talvez, né? Porque não recebeu antes. Então, muitas vezes o dar abre as portas para que a pessoa receba. Quando a pessoa se dá e se oferece, ela também vai receber. Verdade. Quanto mais você se dar ao Senhor, mais o Senhor também vai se dar a você, mais você vai se receber do Senhor. Verdade. Quanto mais nós nos fecharmos, mais também nós vamos ficar secos, vazios, porque nós não estamos entregando. Então, é uma questão de fé e de confiança. Sim, se eu não entregar, eu não recebo. É por isso que a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, o dar se possibilita isso, né? E assim como também nas ofertas. A pessoa que semeia pouco, ela também vai colher pouco, né? Isso é a lei da semeadura também. Você semeou pouco, então não tem como você semear em uma tarefa de terra e querer colher o mesmo tanto de alguém que semeou em 10 tarefas de terra. Mesmo, né, as 2 terras sendo boas, mas o que semeou mais vai colher mais, né? Tendo as condições favoráveis, vai colher mais. Então, por isso que nós precisamos também dar ao Senhor, né? Como diz aqui na continuidade, aquilo que diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus dá porque Deus ama quem dá com alegria.
Então, na questão da oferta, não é dizer assim, a igreja está precisando, não é esse sentimento, né? Pode até ter, mas o sentimento geral não é, se a igreja não estiver precisando, eu não dou. Né? Se estiver precisando, não é, como diz aqui, por necessidade, ou, como diz assim, por tristeza ou por necessidade, mas por alegria, né? Se agrada de retornar aquilo que o Senhor te deu capacidade de construir. É Deus quem nos dá a capacidade de obtermos, né, algo da parte dele, o suprimento da parte dele. É Deus quem nos dá a força, a energia, o vigor, os milagres, as bênçãos. E por conta disso, nosso coração deve ter também um sentimento de retorno. Amém. Senhor, eu estou te dando isso, né, em agradecimento ao que o Senhor me deu. Amém. Então, e se você, dependendo do seu coração, aquilo que você está dando também você pode receber. É sempre também, segue essa proporção. E a proporção do retorno é muito, muito, muito maior do que a proporção do dar, né? Verdade. Como diz aqui no versículo 8, no capítulo 8, diz assim, os irmãos estavam no 2, para ajudar as igrejas da Macedônia, diz assim, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria. Sim. E a profunda pobreza deles. Sim. Transbordou em grande riqueza. Amém. De generosidade. Amém. Então, irmãos, diz assim, porque posso testemunhar que na medida de suas posses, na medida e mesmo acima delas, sim, eles contribuíram de forma voluntária, sim, pedindo com insistência a graça de participarem da assistência aos santos. Amém. Então, naquele tempo as igrejas às vezes tinham uma dificuldade, né, financeira, e o apóstolo Paulo fazia coletas ali com as igrejas. Eles, geralmente no primeiro domingo, eles ofertavam ali para que essas ofertas fossem destinadas às igrejas que estavam precisando. Verdade. E esses irmãos aqui, eles insistiam para dar, né? E certamente eles foram muito abençoados, porque eles deram, eles se ofereceram. Como diz aí, se fosse continuar lendo, o versículo 5 diz assim, não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos primeiro ao Senhor e depois a nós. Amém. Então eles não só deram, sim, o que tinham, mas eles mesmos se deram ao Senhor primeiramente, né? Então Deus se agradou do coração deles. Amém. Então, irmãos, nós precisamos entregar ao Senhor, né? E o Senhor, ele pode realmente voltar essas bênçãos e retribuir, não somente para nós, mas para outras pessoas. Outras pessoas podem ser abençoadas, né? Ainda nesse capítulo 9 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Olha. O versículo 11. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. O que é isso? Você estava com aquela porção em suas mãos, você tirou uma parte daquela porção e destinou para as demais pessoas que estavam necessitando. E aquelas pessoas que receberam essa porção, vai resultar em oração de muita gratidão a Deus, por causa daquele ato que você cooperou, que você ajudou. E aí realmente vai se cumprir isso que está no versículo 9, né? Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Senhor Jesus. Então, cada um ficou ali com a sua porção. Na verdade, o versículo 15 do capítulo 8. Quem recolheu muito, não teve demais. E o que recolheu pouco, não teve falta. Porque uns foram suprindo ali aos outros na medida correta. Verdade. Então, o dar, tudo que temos, se aplica à oferta, também se aplica ao nosso serviço ao Senhor, né? Vamos ver Marcos capítulo 10, o versículo 23. Deixa eu pegar logo o versículo específico. Marcos 10, eu vou ler o versículo 29, viu? Marcos 10, 29 diz assim, Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, sim, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir
receberá a vida eterna. Amém. Então, o deixar do caso é entregar, né? Você realmente deixou, diz, poxa, vou perder o meu convívio, principalmente aqui no caso de missionários, comportores, apóstolos, né, que são enviados, né? Vou perder o meu convívio. Ou você deu algo, como diz aqui os campos, a propriedade, mas aqui diz, Jesus diz, você deu, você vai receber quantas vezes mais? 100 vezes mais. Sim. Porque a igreja é uma família, né? Amém. Os irmãos que viajam, vão visitando, realmente percebe isso, né? O acolhimento dos irmãos, as casas. Então, você deu um pouquinho e você recebe muito mais. E por fim também, nessa mensagem aqui, nós podemos dar a nossa vida ao Senhor. Vamos ver Mateus 16. Versículo 24 a 27. Cada irmão pode ler um versículo. Mateus 16, 24 a 27. Ó Senhor Jesus. Amém. Então disse Jesus a seus discípulos: Sim, amém. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Sim. Pois que aproveitará o homem se der ao mundo inteiro e perder sua alma? O que dará o homem em troco da sua alma? O 25. O 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Amém. 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amém. Então, novamente, aqui está a questão de dar e receber. Verdade. Né? Primeiro, Jesus disse, se alguém quiser segui-lo, tem que negar a si mesmo. Então, você nega, né? E aí você precisa tomar a cruz, fazer a vontade do Senhor. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por minha causa, achá-la-á. Então, quem perder a vida, né? Quem perder a vida por causa do Senhor, vai achar lá no futuro. Verdade. Então, hoje nós damos a vida para o Senhor, que Sim. se refere a perder a vida para essas coisas aqui, né? E damos a vida ao Senhor e nós vamos encontrar lá. Diz, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, hoje você tem duas opções. Você pode ganhar o mundo inteiro em busca de fama, sucesso, realizações, prazeres, uma vida cheia de pecados, né? Ganhando, entre aspas, e você não está buscando a salvação da sua alma. Então, você vai ganhar o mundo inteiro aqui e vai perder a sua alma. Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma. E muitas pessoas estão trocando a salvação da sua alma por coisas passageiras, né, supérfluas, que vão passar e não vão trazer a salvação. Verdade. Mas hoje nós fazemos uma opção, uma escolha. Perder a vida aqui, né, nós damos a nossa vida aqui para ganharmos lá. E lá, como nós acabamos de ler em Marcos, né, é a vida eterna. É o reino, reinar com o Senhor Jesus. Amém. Então, o que nós perdemos aqui, o que nós damos aqui, esses 5 pães e 2 peixinhos, vai resultar em uma multiplicação tremenda, né? Verdade. Então, que o Senhor nos abençoe, não somente dar o que temos, mas o que nós somos, né? A nós mesmos, nos entregarmos ao Senhor. Porque o Senhor não quer simplesmente coisas exteriores, né? Mas Ele quer a nós mesmos, né? Verdade. E aí conosco vai o que nós temos, né? Jesus é o Senhor. Amém.